Seja bem-vinda, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sobre o seu coração. Então, no tempo de recomeço, é um tempo, como eu disse, de novas sementes. O pastor Léo falou a respeito de uma semente que é a contribuição financeira. Uma outra semente é a palavra. Diga, a palavra de Deus é semente. Mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela também é semente quando ela está na sua boca. Sabe, a palavra de Deus na sua boca, ela é semente poderosa para ser semeada sobre a terra boa do seu coração. E a palavra de Deus, Deus mesmo fala a respeito dela, por exemplo, dizendo que Jesus fala isso em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a própria verdade, e essa verdade, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa palavra, que é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Deus não vai se materializar mais no nosso meio, só quando Jesus voltar nas nuvens, mas até lá, ele deixou para nós a palavra dele, a palavra da nova aliança, a palavra da pregação da graça, aonde estão contidas todas as respostas para todas as necessidades dos seres humanos. Então o que nós precisamos fazer? Pegar a palavra, repete comigo, pegar a palavra e aplicar a palavra. Então repete assim o tema dessa noite, diga, abra a boca. Vira para quem está do seu lado, diga, abra a boca. Não é para tomar remédio, nem para falar mal de ninguém, mas é para concordar, diga, concordar com Deus. Então vamos repetir juntos, abra a boca e concorde com Deus. Não abra a sua boca para reclamar, não abra a sua boca para murmurar, não abra a sua boca para fazer apenas reclamações e chateações, abra a sua boca para concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim o texto da palavra de Deus, tendo, porém, o mesmo espírito de... Como está escrito, eu criei, por isso, também nós cremos e por isso falamos. Eu quero dizer para você que o modelo de fé de Deus é uma fé que é proclamada, ela é confessada, ela precisa ser declarada. Por isso Paulo está dizendo, parafraseando o salmista, eu criei, por isso eu falei. E se nós cremos, nós também falamos. Sabe, não importa aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está sentindo, não importa a circunstância que está em volta da gente, nós precisamos aprender a compartilhar, a confessar e a declarar a palavra de Deus. Mesmo que seja aparentemente contraditório, concorde com a palavra de Deus e confesse ela. A palavra de Deus, ela é a verdade. Repete, a palavra de Deus é a verdade. Logo, se ela é a verdade, quando você a proclama, quando você a declara e quando você a confessa, você nunca vai estar mentindo. Você está confessando e repetindo aquilo que Deus diz. Pode parecer contraditório, mas não é. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer outra palavra. O nome de Jesus, ele está acima de qualquer outro nome. Então, por exemplo, você pode estar vivendo um período de endividamento. Está desempregado, está com problema financeiro. Mas o que a palavra de Deus diz a seu respeito é que você é abençoado e é próspero. E o que você vai falar a seu respeito? Eu sou abençoado e sou próspero. Eu não nego que exista uma dívida, mas eu creio que Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. E o que você está fazendo aí? Você está crendo e está falando. Você está aplicando a palavra de Deus como remédio, como resposta em cima de uma situação crítica. Você pode estar passando por um problema de saúde, mas você não vai ficar se lamuriando, dizendo, ai, minhas costas estão doendo, meu joelho está doendo, o resultado do meu exame não está muito bom, está muito difícil, está muito ruim, essa enfermidade está me matando. Isso aí nem pensa em dizer de maneira nenhuma. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe, Deus é justo em te conceder justiça se você está em Cristo Jesus. E Ele, diga Ele, já levou todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre ele. Então, quando eu declaro isso, sabe, eu não estou declarando uma mentira porque eu estou doente e estou dizendo que estou curado. Você está declarando a palavra e dizendo que não nega que a doença até exista, mas você nega o direito da doença existir na sua vida, da pobreza existir na sua vida. Você nega qualquer tipo de maldição sobre a sua casa e sobre a sua família. Por quê? Porque o Senhor Jesus já pagou tudo isso na cruz e você não tem que pagar mais. A grande questão é que esse poder, ele está contido na nossa boca.
nós precisamos falar, não basta simplesmente entender, não basta simplesmente acreditar, é preciso declarar, diga confessar. Sabe, a igreja durante muito tempo, talvez por influência da igreja romana, ela tem ensinado muito a confessar pecado. Confessar pecado tem até o seu valor em determinados momentos e situações, mas muito mais, diga muito mais importante é você confessar aquilo que Jesus fez pela sua vida. Eu podia ter muito pecado, mas o que importa é que Jesus perdoou cada um deles. Diga-se comigo, é Ele que perdoa todos. 1, 2, 3, 4, já contou todos os meus pecados. É Ele, diga é Ele que sara todas as minhas enfermidades. Diga é Ele que me livra da morte. Diga é Ele que me coroa de graça e de misericórdia. Diga é Ele que me faz prosperar. Diga é Ele que renova a minha juventude como a da águia. É Ele. Então eu preciso aprender a crer e falar, criei, por isso falei, nós cremos e por isso nós falamos. Sabe o que acontece? É uma verdade bíblica que precisa ser compreendida. Existe poder nas suas palavras. Repete comigo, existe. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, profetiza. Não é necessariamente porque a sua palavra é tão poderosa, mas quando você repete, quando você confessa a palavra de Deus, você se transforma num profeta de Deus nessa geração. E o profeta dessa geração, o profeta da graça, não é aquele que diz assim, eis que te digo, vai vir desgraça sobre a sua vida. Não, é eis que te digo, se você está em Cristo, nova criatura é. Sabe, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, a bênção do favor de Deus está sobre você, e de graça sobre graça Deus te cobre, te abençoa, te prospera, faz você crescer, cuida da sua família. Esse é o profeta do Novo Testamento que fala da bondade. Eu só falo de coisa boa, irmão, é a nova aliança, aonde aquilo que era velho passou e todas as outras coisas se fizeram novas. No curso quarta-feira, não nessa quarta-feira, eu vou ensinar sobre dispensações. Você precisa fazer parte desse curso se quiser aprender mais. Eu aceitei Jesus, e agora? Sabe, não dá para eu pregar no púlpito todas as coisas, porque senão eu ia ficar muito tempo, e Léo ia ficar levantando um cartazinho para mim, dizendo assim, já passou 10 minutos, já passou 15 minutos, já passou meia hora, e aí não dá. Então assim, venha para cá, deixa eu semear, deixa eu ser um semeador e semear uma semente de vida, de bênção na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua célula. Diz amém comigo? Então existe poder na sua língua, poder na sua palavra. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida, diga morte e a vida, a bênção e a maldição, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, o sucesso e o fracasso, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, se você desenvolve a fé necessária para usar a sua boca, usar a sua língua, não para murmurar nem reclamar. Ali você tem, aliás, no Antigo Testamento, você tem um pecado que Deus não gostava, era murmuração. Ele continua não gostando de murmuração. Mas entenda, use agora a sua língua, não para murmurar nem para reclamar. Use a sua língua para abençoar. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Hoje fez um calor muito grande, e as pessoas reclamam, está calor, mas se chove, reclama, está chovendo, se faz frio, reclama, está frio. Eu mandei um recado para um amigo lá no Canadá, ele falou, Fernando, aqui está um gelo só, está muito gelado, eu falei, aqui está muito quente, lá reclama do gelo, aqui reclama do calor, nós somos murmuradores o tempo todo. Use o poder que existe na sua boca, na palavra que Deus coloca na sua boca para abençoar você, diga eu. Isso, você é um abençoador, você é um proclamador da palavra, da bênção, da provisão, da prosperidade, da saúde, da cura, da alegria, sabe, é tudo isso. Você é um mensageiro da reconciliação, diz aleluia. Então existe uma ligação que é muito íntima entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente acredita, porque normalmente a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Então a boca, embora ela repita aquilo que está guardado no seu coração, ela tem um poder de persuasão, diga persuasão. Os partidos políticos, os influencers, esse pessoal que está por aí na mídia, eles aprenderam
que uma mentira dita muitas vezes, uma narrativa inventada e criada e repetida, ela acaba se tornando uma verdade. O próprio presidente costuma dizer isso, é uma mentirinha só, e ele conta aquela mentirinha 1, 2, 3, 4, acabou os dedos, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, e de tanta pessoa ouvir, alguém entendeu? Meu Deus do céu, ninguém entende a piadinha do pastor? Eu não sei fazer. Está gravando aqui, velho. Eu não guardo segredo, não guardo dinheiro, vou guardar segredo. O pastor Isaías foi falar comigo assim, estava ouvindo o pastor Prince, e aí, foi abençoado? Ele conta muita piadinha, né? Se lembra mais da piadinha? Ruim. Do que da palavra de bênção. Sabe, a palavra que sai da sua boca precisa ser uma palavra de bênção. Sabe por que o pastor conta piadinha ruim? Porque quando a pessoa fica dispersa no culto, a piadinha chama a atenção da pessoa, e a pessoa pensa logo, vamos ver qual é a bobagem que ele vai dizer dessa vez. E aí preste atenção. Quando está pregando a palavra de Deus, está voando, está no celular, viajando aí. Mas eu quero dizer e repetir para você, existe poder de Deus quando você confessa e declara a palavra dele. Oh, meu Deus, sabe os olhos do coração desse povo para que eles possam entender essa realidade, essa verdade. Sua vida vai mudar, a história da sua família vai mudar, seu futuro vai mudar. Então a sua boca também pode, ela tem o poder de persuadir o seu coração, mudar as suas perspectivas. Então por isso é muito importante você guardar o coração e cuidar, sobretudo, daquilo que você fala. Aquilo que você diz, aquilo que você declara, ela vai determinar a sua vida, o seu futuro, se existe vida ou se existe morte. E eu vou dizer algo para você importante, não é aquilo que você reflete para poder falar, mas muitas das vezes aquilo que está sendo medido é o seu argumento espontâneo. Daqui a pouco eu vou contar uma história de Moisés, porque quando você pensa para falar, você toma cuidado e não diz necessariamente a verdade, você diz aquilo que é politicamente correto e que precisa ser dito. Mas quando pega você de surpresa, e você declara uma palavra debaixo de emoção, de irritação, de raiva, de alegria, seja lá o sentimento que for, ali está constando, ali na verdade, é a verdade que você está dizendo. E sobre essa palavra, sabe, está determinado o seu futuro. O Senhor Jesus, ele disse que pelas palavras que você fala, você vai ser julgado. Em cima daquilo que você diz, em cima daquilo que você declara. Então a sabedoria de Deus, lá em Provérbios, como nós já lemos, diz que existe morte, existe vida, e elas estão intimamente ligadas ao poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, o poder da palavra é o poder da semente, e quando você semeia, você mais na frente vai colher e vai ter oportunidade de comer. Agora, quem usa mal o poder da língua, para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar, para dar ênfase demais ao problema e não à resposta de Deus, vai acabar comendo do fruto. Sabe, o poder da sua língua, ele é capaz de interromper a bênção de Deus na sua vida. Isso é terrível de se dizer, mas é verdade. Porque Deus opera no mundo do Espírito através da fé. E todas as bênçãos são nossas. E por que nós não desfrutamos de uma vida abundante como deveríamos? Porque nós murmuramos, nós não cremos e repetimos aquela incredulidade que nós temos. E aí a dificuldade fica muito grande, nós impedimos Deus de agir, facilitamos o inimigo de agir na nossa vida. Existe vida e existe morte no poder da língua. Isso é muito importante de compreender. Eu falei a respeito de Moisés, e nós vamos lá no livro de Números, no capítulo 20, nos versículos de 8 a 12, e diz assim: pegue o seu bordão. Deus diz para Moisés assim: pegue o seu bordão, ajunte o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo falem a rocha. Repete comigo: falem a rocha. Naquele momento Moisés, ele teve um déjà vu. Déjà vu francês, tá? É um negócio, de novo, falou de novo, teve um déjà vu. Porque Deus já tinha mandado uma vez ele chegar perto de uma rocha, só que da primeira vez ele mandou bater na rocha. A rocha representa Cristo, é uma figura de Cristo. E uma vez Cristo foi levado até a cruz, e antes disso ele foi espancado, chicoteado. Por isso nós declaramos que sobre as suas feridas nós somos curados, e no derramar do seu sangue nós fomos libertos, curados, redimidos, justificados. Então depois disso agora, na nova aliança, e esse texto ele aponta para a nova aliança, nós não precisamos mais bater na rocha, nós precisamos falar, diga falar. Porque essa é a fé. Eu criei, por isso falei.
E Deus, ele queria ser santificado na frente do povo. Quando Deus manda bater na rocha, você pode olhar o outro texto, não vai dar para eu ler aqui agora, por causa do tempo. Deus mandou Moisés chamar só os líderes do povo, mas agora não, agora ele mandou chamar todo mundo. E disse: Moisés, vai lá e fala a rocha e ela vai dar água para você. Essa era a ordem de Deus. Essa é a palavra que precisava estar na boca de Moisés. Versículo 9 diz assim: então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Ele já começou a bater. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Diga 2 vezes. 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação, os seus animais, beberam, mas o Senhor disse a Moisés: Moisés, vem cá. Arão, eu tinha um chefe tempo atrás, que dizia assim, ligava, o telefone tocava lá no laboratório, e dizia assim: manda fulano ir na minha sala. Deus chamou Moisés e Arão e disse: vem cá no gabinete, vamos conversar. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar esse povo na terra que lhes dei. Por quê? Porque não creram em mim. Qual foi a atitude de incredulidade demonstrada por Moisés? Ele falou daquilo que ele cria, que o povo era rebelde e que precisava bater. E a direção e a ordem de Deus é: fale a rocha. Daqui a pouco a gente vai ver como Jesus ensina isso. Jesus ensina a falar ao problema e não do problema. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: tem poder para a vida e para a morte naquilo que você fala. Tem poder na vida e na morte aquilo que você fala. A sua língua é arma poderosa, use-a bem, concorde com a palavra de Deus e viva dias lindos, dias lindos e seguros. Deus quer trazer isso para a sua vida. Cuide. Não é palavra positiva não, expressão positiva, né? Confissão positiva que o pessoal diz aí. Mas mesmo que fosse confissão positiva, já seria algo bom. É melhor falar coisas boas e positivas do que coisas negativas e ruins. Mas não é isso. Você não está confessando coisas boas, você está confessando a palavra de Deus. Vamos repetir? Coríntios 4:13. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Por isso eu estou dizendo que agora nós vamos começar um novo ano, um novo período, um novo ciclo, sabe? De 7 anos, e nós precisamos semear sementes novas. E ainda nesse ano de 2026, nós vamos comprar 2 sítios, um sítio para nós fazermos encontro lá em Itaipuaçu, e nós vamos comprar o sítio da 44 para a gente colocar o Betel Oportunidade em pleno funcionamento para a glória do Senhor. Esse é o ano de nós fazermos isso. Então como é que nós começamos? Eu começo crendo, eu começo falando, eu estou declarando a palavra, o diabo já começa a tremer, e Deus começa a se movimentar em meu favor, em favor da obra, porque eu creio e eu falo, e Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à palavra dele. Por isso é tão importante eu ter a palavra dele na minha boca. Eu estou dizendo que esse ano vai ser um ano de crescimento e multiplicação de célula. Eu estou dizendo que na sua célula vai ter um renovo de Deus. O fogo de Deus vai pegar esse líder mordonhento que está dormindo na hora de fazer o compartilhamento. Ele vai ser despertado, vai levar um choque de 220. Vamos comprar, faz um levantamento de quanto custa aquele aparelhinho, né, que o polícia usa e que... Eu acho que eu já vi uns que o camarada, de longe, não precisa nem chegar perto, né? É como se tivesse um gatilhozinho, vai tchum, e sai assim a mola e dá uma descarga de não sei quantos volts. Vai lá. Tem algum líder de célula perto de você aí? Se você está perto de um líder de célula, me ajuda aí. Diz assim: ele vai pegar você. Não diga que eu não avisei. A máquina de choque do céu, ela vem lá de cima.
Não, não vai ser um raio que vai cair na sua cabeça, não, calma. Esse é o tempo do renovo, do recomeço. Diz glória a Deus. Ninguém disse glória a Deus, está todo mundo com medo, com choque. Diz glória a Deus, irmão, esse é um ano do recomeço. Diga, eu sou abençoado. E eu digo, você é abençoado. Você pode não se sentir abençoado, mas você é. Abençoado é a sua posição, pode até não ser o seu estado. Você é num estado que você não consegue ver a bênção, mas é como eu estou lhe dizendo, a palavra de Deus é a verdade, ela é viva e eficaz, ela é como a chuva que desce do céu e não volta para lá enquanto não regar a terra. A palavra que eu estou declarando sobre a sua vida é que você é um abençoado, e eu quero dizer para você algo diferente, algo novo, que eu vou dizer de novo. Repete comigo assim: eu sou abençoado. Quando você levantar de manhã e for escovar os dentes, e pentear o seu cabelo, e olhar para aquele espelho que você tem lá no seu quarto, no banheiro, na sua suíte, seja lá onde for, você vai olhar para você e vai dizer assim: eu estou diante de um abençoado. Quem me entendeu diz amém. Diz para você mesmo, olhando no espelho: esse será o dia abençoado na sua vida. Você é abençoado porque Deus te abençoou. E toda e qualquer situação contrária na minha vida, estou dizendo para você mesmo, vai ter que cair. Isaías 54, essa é uma palavra que a gente tem que aprender a confessar. Ela diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, diz a Deus: Senhor, eu a derrubarei. Declare a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você é um abençoado. Diga: eu sou abençoado. Agora não diga isso só aqui no culto. Eu digo para minha mulher quase todo dia: você tem muita sorte na vida, olha o homem que você casou. Não digo? Bonitão. Eu dou flor e dou monjaro. E sou abençoado. E porque eu sou abençoado, ela também é abençoada. E porque nós somos abençoados, nós temos filhos abençoados. E são. Outro dia Deus me disse que os meus filhos enriquecem os outros. Meus filhos são abençoados. Minha neta é abençoada. Gosta de um controle. Já quer controlar desde nova. Toda a minha casa é abençoada. Essa é a igreja que o Senhor me deu para pastorear. Vocês são todos abençoados em Cristo Jesus. O Senhor não conhece a minha vida? Não conheço. Mas eu acho que você ainda não conhece o meu Deus. A palavra de Deus é a verdade. E quando eu declaro a palavra, eu nunca estou mentindo. Eu estou confessando aquilo que Deus diz a respeito na minha vida. Se Deus diz que eu sou abençoado, logo eu sou abençoado. Se Deus diz que os meus pecados foram perdoados, é porque os meus pecados foram perdoados. Eu não sei se eu uso aquele texto que eu usei de manhã. O pessoal não gosta de ir na igreja de manhã, então também lá eles ganham mais do que ganham aqui. Mas eu vou fazer uma concessão. Não é o Vitor, né? Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 3. Revista e atualizada. Esse texto eu recebi como revelação. Eu já li isso muitas vezes. Muitas vezes. Nem sei quantas vezes. Mas é um texto que no seu contexto está falando a respeito dos judeus incrédulos. E Deus mostrou esse texto para mim e falou assim: essa é a realidade da igreja. Mas fica firme e se segura na minha palavra. Romanos 3:3, revista e atualizada. Revista atualizada, essa revista corrigida, ARA. É mais ou menos a mesma coisa, mas eu gosto daquela pergunta lá. Lá está escrito assim no começo. O que está escrito? E daí? Começa assim, e daí? Se alguns não creram, eu estou ministrando a palavra, e a palavra, ela é semente. E a semente, para ter valor, ela precisa cair na terra, morrer e frutificar. E quando ela frutifica, ela vai dar fruto de acordo com a sua espécie. Por isso que você diz é tão importante.
Então eu estou dizendo você é abençoado. Eu estou dizendo você já é curado e restaurado em nome do Senhor Jesus. Aí você olha para a sua circunstância e diz assim, não, não sou. Não sou porque eu estou com dor no joelho, porque a minha família não foi restaurada, porque eu tenho um problema financeiro ou um problema qualquer, seja lá o que for. A sua linguagem é sempre uma linguagem negativa e ruim. Mas eu continuo semeando a palavra de fé. A palavra de fé precisa ser pregada no culto. E a minha expectativa é que você acredite nisso, que o seu coração seja mudado e a sua mente seja renovada. Porque acreditar nas mentiras que os políticos dizem, político A, B, C, D, E, F, G, H, se eu tivesse mais letras no alfabeto, teria mais, todo mundo acredita. A história que os influencers, que os caras colocam no YouTube ou no Instagram, todo mundo acredita, mas na palavra de Deus ninguém acredita. Então a minha expectativa, a minha esperança, e eu me agarro a essa esperança que um dia você vai acreditar, mas se você não consegue acreditar, eu tenho uma frase para você. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Se você não crê, irmão, é você que não recebe. Não vai impedir a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel à palavra dele e ele não pode mentir. Ele não muda, não tem variação, ele é justo. O trono dele está baseado em justiça e em verdade. E isso não vai mudar. O que muda é a instabilidade do ser humano. Por isso Deus colocou fim na velha aliança, que dependia do homem, e criou a nova aliança, que não depende nada do homem. Jesus fez tudo. A única coisa que precisa é crer. Mas o que acontece? Alguns não creram, mas a incredulidade de alguns não vai de maneira nenhuma desfazer a fidelidade de Deus. Oh meu Deus, diz aleluia. Sabe, há poder nisso. Por isso a gente se apega aonde? Eu me apego à palavra, eu me apego à promessa. É ela que me sustenta, é ela que me carrega, é ela que me impulsiona. Eu não vivo debaixo de outra situação, eu vivo debaixo da palavra. Oh meu Deus! Abre os olhos do coração desse povo em nome de Jesus. Está de revelação. A graça precisa de revelação. Bota o versículo 4 também para a gente concluir o pensamento. Ele pergunta ali, vai anular a fidelidade de Deus? E ele responde assim, Paulo responde, de maneira nenhuma. Seja Deus e todo homem. No final, você está com a unha encravada. Eu digo, você está curado em nome de Jesus. E você olha para o seu pé e diz, não está. O meu dedão continua doendo. Sabe o que vai acontecer no final? Deus continua verdadeiro. E você continua com a unha encravada. E na sua versão, você diz, Deus me enganou. E na versão de Deus, ele diz, você não creu. A unha encravada permanece. Deus continua verdadeiro. E você passa por mentiroso. Deus não pede nada de você. Nada que ele já não tenha te dado primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o homem não crê. E daí? Jesus deixou de ser o Salvador? Jesus deixou de ser o Senhor? O céu deixou de existir? Jesus não vai voltar porque alguém não creu? Não, nada vai mudar, a não ser a sua vida. Porque você continua vivendo na base do seu argumento. E não tem espaço no seu coração para a palavra de Deus. Repete, misericórdia. Ainda bem que eu não estou falando de você, né? Eu estou falando da igreja lá de Santa Bárbara. Semana passada eu fui lá e falei de vocês pra caramba. Mas hoje eu estou aqui, eu estou falando deles. Aqui não. Aqui só tem crente e crente. Diga, eu sou crente. Eu sou crente e crente. Então você é abençoado? O que você vai fazer quando chegar em casa e falar para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu marido? Você vai dizer o quê? Eu sou abençoado. E profetiza na vida dele, diz assim, você é abençoado por minha causa. E se ela for crente, ela vai dizer, mas você também é abençoado por minha causa. E vocês vão dizer, é isso mesmo, nós somos um casal abençoado. Nossa família é abençoada, nossos filhos são abençoados, tudo aquilo que nós fazemos é abençoado, onde nós pisamos é abençoado, onde a gente toca é abençoado, e a bênção de Deus está sobre a nossa vida.
E mesmo que a coisa esteja difícil, eu continuo sendo abençoado. Olha que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, versículos 14 e 15, acompanha comigo. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são, oh meu Deus, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados é a mesma coisa que abençoado. Já apareceu ali? Ah, sim. Mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são? Vamos trocar bem-aventurado por abençoado? Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são? Abençoado. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder. Diga, responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Que palavra tremenda que revela que nada pode mudar a minha posição em Cristo. Eu sou abençoado porque Cristo me abençoou. Eu sou herdeiro porque Cristo morreu e me concedeu essa bênção. Eu sou filho porque Jesus morreu e me fez filho de Deus por adoção. Ninguém pode tirar o meu nome do livro da vida, mesmo que eu sofra perseguição por causa disso. Eu continuo a ser abençoado. Eu sou abençoado. Eu santifico a Cristo no meu coração, e quando eu consigo declarar essa palavra, eu supero todo medo, toda angústia e continuo a crer nele. Nós estamos declarando aqui, estamos sempre, siga sempre prontos para falar, para declarar a razão da nossa esperança, sem murmuração, sem reclamação, nem coisas semelhantes. Fale, declare, fale da sua esperança nele, use a linguagem profética da Bíblia a seu favor. Não tem mentira, tem a verdade absoluta de Deus. E de tanto você repetir, mesmo que você não creia, logo essa palavra vai brotar no seu coração e você vai perceber que essa vai ser agora o novo norte, que vai nortear a sua vida, o seu futuro e o sucesso que Deus tem para você. Você pode ter sofrido por causa da justiça, ter sido roubado, ter sido traído, não importa. Deus está conduzindo você a um novo tempo. E esse novo tempo vem através de sementes novas que vão mudar a história da sua vida. Você tem que acreditar nisso, porque esse é o modelo de Deus. Crie por isso, ei. Ponto. Ezequiel capítulo 37, versículos de 3 a 10, eu vou contar a história por causa do tempo, sem ficar lendo, o texto vai aparecer aí, você pode acompanhar. Deus chamou o profeta Ezequiel e colocou ele frente a um cemitério, e de ossos secos, era um exército que tinha morrido, os corpos apodreceram, e passou tempo e ficou lá aquele monte de osso seco. E Deus pergunta para o profeta, Ezequiel, meu jovem, filho do homem, ele chama assim, esses ossos podem voltar a viver? E Ezequiel diz para ele assim, o senhor que sabe. Ele não quis se comprometer com nada. Se o senhor sabe, o senhor diz, o senhor fala. E ele disse assim, filho do homem, profetiza. Como é que nós profetizamos? Abrindo a boca. Profetize sobre esses ossos secos. Eu não sei se você sabe, mas um dia Jesus vai voltar, amém? E todos vão ressuscitar. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, porque vão reinar com ele, ou não, mas ressuscitarão primeiro. E depois do milênio, aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão também. Sabe o que é impressionante nisso? E você vai viver para ver, porque esteja você na primeira ressurreição ou na segunda, em uma delas você vai estar. Eu declaro que você vai estar na primeira ressurreição. Amém. Deus vai juntar todos os ossos secos de todas as pessoas que creram em Jesus, desde Adão até hoje. Aqueles que morreram no mar, o mar vai ter que dar para eles de volta. Tudo vai voltar a ter vida, vai voltar a ter corpo. Vida continua tendo, mas vai voltar a ter corpo. O sujeito foi cremado. Eu não sei como, mas do mesmo jeito que do pó da terra Deus fez Adão, do pó da terra Deus vai fazer o corpo que se perdeu, mas agora corpo glorificado. A palavra de Deus é a verdade. Ezequiel, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? E Deus disse, profetiza, fale o quê?
Aqui tem um monte de osso seco. Esses ossos estão todos misturados, a tíbia de um com o húmero do outro, com o artelho do outro, com a falange do outro, com a costela do outro, com o crânio do outro, com a mandíbula do outro, com o osso do tórax do outro e com a coluna do outro, está tudo misturado. E Deus diz: profetiza. Profetiza é falar, é confessar, crie, por isso falei. E sabe o que é profetizar? Você é um profeta, diz amém. Por que você é um profeta? Porque profetizar nada mais é do que repetir aquilo que Deus está dizendo. Você não tem que inventar alguma coisa. Quando você vai profetizar, você simplesmente tem que repetir o que Deus está dizendo. E Deus mandou Ezequiel fazer o quê? Profetiza, fale a esses ossos. E Ezequiel cumpriu, obedeceu. Ele disse: ossos secos, junte-se, volte a viver. Chamou o espírito de vida e disse que começou a ter um barulho, plac, 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 e cada osso procurava o seu osso. Cada corpo começou a se juntar e aquilo começou a ter tendão, e começou a ter carne, começou a ter pele, e ele daqui a pouco tinha um monte de cadáveres. E Deus disse assim: profetiza de novo, profetiza o espírito, para que entre espírito de vida nesses corpos. E Ezequiel fez o quê? Profetizou. Espírito, venha dos quatro ventos e volte e entre nesses corpos novamente. E o exército ressuscitou. O que eu estou dizendo com isso? Nós precisamos estar preparados para profetizar. Profetizar é o quê? É abrir a boca e dizer o que Deus está dizendo. Nós somos profetas de uma nova geração. Nós precisamos abrir a boca e dizer aquilo que Deus está dizendo. Esses profetas que estão por aí dizendo que vai vir desgraça, que o Trump é o anticristo, que o Putin é o anticristo, que não sei quem é o anticristo, eu não sei quem é o anticristo, eu nem quero saber, não vou estar aqui quando ele reinar. E as pessoas têm medo do anticristo. Não tenha medo. Não tenha medo nem de Deus, mas aquele que não tem Jesus, esse tem que ter medo de Deus. Porque o grande risco da grande tribulação não é o anticristo perseguindo a igreja, é Deus destruindo a terra e julgando esse povo. Por quê? Porque do anticristo Deus te protege, mas de Deus, quem vai te proteger? Um dia o tempo da graça termina, a dispensação, você precisa vir quarta-feira. Eu aceitei Jesus, e agora? Eu vou ensinar sobre isso lá. Um dia o tempo, a dispensação da graça termina, e aí antes de começar o milênio, a justiça de Deus vai ser derramada sobre essa terra. Cairão do céu, vai vir meteoro aí, irmão. Terremotos enormes, tsunamis terríveis, seca. Deus vai julgar essa terra. E por que Deus não faz isso hoje? Porque a igreja está aqui. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o sal da terra, e enquanto nós estivermos aqui, a ira de Deus está segura em Cristo. O dia que Jesus tirar a igreja, tirar o povo dele, aí você vai ver, esses zombadores, blasfemos, ridículos, patéticos, eles vão entender de quem eles estão falando, e vão ter que responder por cada palavra idiota que eles falaram. Aqui nesse tempo e no tempo vindouro, quando chegar lá na frente. Não se escarnece de Deus. De Deus, em Deus, nós cremos. Você crê? Crê. Se crê, fala. O que você tem que falar? Isso que eu acabei de dizer, isso não é uma preocupação para você se você é crente. Você é crente? Se não for crente, você pode levantar a mão agora e aceitar Jesus. Confessa Jesus como seu Salvador. Ser crente é muito fácil, irmão. Ser salvo é muito fácil. Ser crente nem tanto, mas ser salvo é muito fácil. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pronto. E todas as bênçãos passam a ser sua. Você passa a ser herdeiro, passa a ser filho, filho amado, abençoado, tudo é seu. A ira de Deus não vem mais sobre você. Agora você é filho. Não interrompa a bênção de Deus sobre a sua vida com aquilo que você fala. Oh, meu Deus. Quantos abençoados eu tenho aqui? Quando você chegar em casa, você vai dizer o quê? Eu sou abençoado. Alguém pode rir de você, mas não fica preocupado com isso, não. Essa é a verdade da palavra. Você é abençoado. Sabe, a fé de Deus é a fé que fala. Marcos capítulo 11, 22 e 23 tem um texto emblemático. Jesus, num certo dia, ele passou e viu uma figueira sem fruto e amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, quando ele passou pelo mesmo lugar,
os discípulos de Jesus olharam para aquela figueira e viram uma figueira seca, sem fruto nenhum. E chamaram Jesus e falaram: olha lá, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou de alto a baixo. E Jesus disse assim para eles: olha só, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. A melhor tradução aqui é: tende a fé de Deus, tenha fé de Deus. Qual é a fé de Deus? Eu já disse para vocês hoje, a fé de Deus está lá em Coríntios, 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. O que Jesus fez com a figueira? Ele cortou a raiz dela? Não, ele falou. É a fé de Deus, é a fé que olha o problema e fala a solução. E havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. Deus disse: tá escuro pra caramba. Jesus, tem uma velazinha aí para ajudar? Tu ligou para eles, né? Tem uma luzinha aí para ajudar? Não. Ele disse: haja luz. Eu não sei se você já parou para reparar, mas quando ele disse haja luz, ele não tinha criado o sol ainda. Vou deixar essa pulguinha atrás da sua orelha. Ele é Deus. Ele é a verdade. E todo homem seja mentiroso diante dele. E Jesus respondendo disse: eles têm de fé em Deus. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer um, irmão. Qualquer um. Vira para quem está do seu lado aí, até você. Eu fui botar a mão na cabeça do Jean, fiquei pensando se eu precisava colocar as duas. Qualquer um, está dizendo ali, quem disse a Jesus, qualquer um que disser a esse monte. Jesus tinha falado para a figueira, agora ele está usando um monte, a montanha. Qualquer um que disser a essa montanha, tem que fazer o quê? Crie por isso, disser a essa montanha, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tem que falar, dizer. Tudo o que disser será, é a fé de Deus. 3 vezes, fica aí. 3 vezes ele falou o verbo dizer em formas diferentes, para uma só crer. Você tem que aprender a falar como Deus fala. Nós temos que aprender a falar como Jesus fala. Jesus não fica falando do problema, Jesus fala ao problema. E ele disse assim uma vez, está chegando a hora, João 15, que até os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e quando ouvirem, ressuscitarão. Até os mortos ouvem a voz do Filho de Deus. Nós temos a prerrogativa e o poder de sermos primeiro imagem de Deus, e agora sermos restaurados e recriados à semelhança de Cristo. Assim como Ele é, nós somos nessa terra. Sabe, muitos dos seus problemas estariam resolvidos se simplesmente você aprendesse a falar a linguagem do céu. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Oh, meu Deus, abre os olhos do nosso coração. Tudo que fizer, tudo que disser será feito. Jesus era assim. Jesus falava com a figueira. Marcos capítulo 4, versículos de 39 e seguinte, diz que Jesus estava dormindo e teve uma grande tempestade. E os discípulos estavam com medo de morrer e acordaram Jesus, porque ele estava dormindo no barco. E Jesus se levantou e falou com o vento. Falou com quem? E depois falou com a tempestade. E depois falou com o mar. E depois falou com a chuva. Jesus era assim. Ele falava com coisas inanimadas. Falava com mortos e mortos ressuscitavam. Falava com a doença. E a doença ia embora. Nós somos como ele. Assim como ele é, nós somos também nessa terra. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Não é a minha opinião. É a palavra de Deus que está dizendo. E quem nós somos? Ah, você não acredita nisso? E daí?
O fato de você não acreditar não vai fazer de Deus um mentiroso, nem um infiel. Oh, meu Deus, traz revelação para nós. Acalma-te, aquieta-te, e houve grande bonança. E os discípulos olhavam um para o outro e diziam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quantos oram aqui? 1, 2, 3. Quando você ora por causa de um problema? Nem percebe, né? Quando você está orando 255 mil vezes a respeito de um problema e esse problema não resolve, é porque você está fortalecendo o problema. Você precisa se fortalecer em Deus e mandar o problema sair. Isso é coisa de maluco. Foi ele que mandou. Tenha fé em Deus. Qualquer um que disser para esse monte, o que é mais fácil? Dizer para um problema sair ou para o monte sair de um lugar? Para Deus tanto faz. Crie por isso? Falei o quê? Moisés estava diante do mar. Não era lei ainda, hein? Moisés estava diante do mar. E a Bíblia diz que Moisés clamou a Deus. Porque o exército do Egito vinha contra ele. E ele estava encurralado. 3 milhões de pessoas. E Moisés clamou a Deus. Qualquer um de nós clamaria a Deus: Senhor, socorro. Deus falou para Moisés assim: por que está clamando a mim? Conhece esse texto? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Para onde? Marcha para o meio do mar. O mesmo bordão que Moisés bateu na rocha 2 vezes, ele levantou para o mar. E o mar se abriu. E Deus disse: está orando para mim? Por quê? Anda, age em fé. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Fiel é o que prometeu. Eu digo isso sempre. Você tem uma promessa, se agarra a ela. Nada mais importa. Nada nem ninguém pode derrubar você se você está agarrado numa promessa. Mas não fica falando daquilo que quer te derrubar. Mas aquilo que quer te derrubar precisa conhecer a sua promessa. Deus disse para mim essa semana, falei de manhã, vou dar um quebra um galho para vocês. Ele disse para mim essa semana: eu sou justo em curar você. Não é uma questão de misericórdia, é uma questão de justiça. E ele não pode mentir. Nunca mais orei por doença nenhuma. Eu digo para o meu corpo: você é saudável, você é curado. E para Deus eu digo muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, Ele já levou a minha doença e a minha enfermidade. Você crê que seu pecado foi perdoado? E por que você não crê que a sua enfermidade também foi levada sobre Cristo? A mesma cruz, o mesmo Cristo, o mesmo sofrimento, os mesmos chicotes, o mesmo sangue que levou os seus pecados e que pagou pelos seus pecados, também pagou pelas suas enfermidades. Qual o problema? Você não acredita. E Paulo diz assim: e daí? A incredulidade de alguns não vai fazer de Deus um mentiroso, nem um infiel. E o que nós precisamos? Falar, confessar, até o seu coração acreditar na promessa de Deus que existe sobre a sua vida. Crie, por isso eu creio, por isso eu
falo. Nós cremos, por isso nós falamos. Vire para quem está ao seu lado e diga: você crê. Você fala. Fala daquilo que você crê, não fale do problema, não importa qual seja a circunstância, fale da sua fé, fale daquilo que você crê. Lá no deserto, Deus perguntou: será que eu posso dar carne para esse povo? E Ele mandou codorna vir não sei de onde. Será que eu posso dar pão? Caiu o pão do céu. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos desafiar a nossa fé. E como é que eu desafio a minha fé? Falando das coisas de Deus. Eu criei, por isso eu falei. Preste atenção, eu vou encerrar lendo um texto de um homem de Deus chamado Charles Capps. Ouça bem, preste atenção. Deus não disse: guardemos firmes a nossa oração. Ele disse: retenhamos firmes a nossa confissão. Tem alguma coisa errada em orar? Não, mas preste atenção. Guarde firme a sua confissão, a confissão da sua esperança, porque é fiel aquele que prometeu. Quando você guarda firme a oração, você está se apegando ao problema, porque na maior parte do tempo você ora o problema. É preciso soltar o problema e se apegar à confissão. Pare de orar o problema, comece a declarar a resposta, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te, quando você ora, você diz: Senhor, a montanha está ficando maior, a minha dor está ficando maior, o resultado do meu exame está ficando pior, a minha conta bancária está alterada, as minhas contas estão aumentando, a minha célula está diminuindo, eu não tenho mais ânimo de ir à igreja, eu estou indo à igreja só fazer figuração, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais disposição, eu não tenho mais coragem, eu estou desanimado. Você é um orador do desânimo, é um proclamador da derrota, né? Se não é a sua essência. Ele está dizendo: guarde firme a sua confissão de esperança em Deus. Você está guardando firme ao problema, por isso você não está recebendo a resposta. A resposta de Deus está na confissão. A resposta está em crer e confessar o que a palavra de Deus diz. A palavra diz que a montanha será removida e lançada no mar. Deveríamos afirmar e confessar isso continuamente. Eu agradeço ao Senhor. Vamos repetir junto: eu agradeço ao Senhor. Embora pareça que a montanha está ficando maior, com os olhos da fé, eu a vejo sendo removida em nome de Jesus. Com os olhos da fé, eu a vejo sendo removida. Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vamos praticar a palavra? Quem tem problema aqui? Quem tem um pedido de oração constante aqui? Quem tem uma mão aqui para levantar? Gostei demais daquele texto. E daí, se alguém é indiferente? E daí, se alguém não crê? Eu continuo crendo, eu continuo pregando, eu continuo declarando. E aqueles que crerem, Jesus disse, esses verão a glória de Deus. Fica de pé comigo só aqueles que querem crer.